importantes da história. Aqui é uma maquete da Colônia de Sacramento. Lembrando o seguinte, a gente vai ver isso amanhã, mas o detalhe é o seguinte, durante a União Ibérica, tá, o Tratado de Tordesilhas ele se flexibilizou, porque daí, né, Portugal e Espanha estavam dominados pelo mesmo monarca, que era o Filipe II, da família dos Habsburgo. Então os portugueses começaram a ir para onde? Começaram a migrar, tá, para Buenos Aires, junto com ingleses, para fazer parte do comércio do couro, comércio de escravos e também da prata que escoava por Buenos Aires. Terminou a União Ibérica, o que vai acontecer? Os espanhóis vão expulsar os portugueses de Buenos Aires. E aí, os portugueses, os luso-brasileiros, vão começar a pressionar a coroa portuguesa para criar um posto avançado perto de Buenos Aires, porque era extremamente vantajoso para eles esse comércio. Até porque, que época é isso? Século XVII. A gente está numa chamada crise do açúcar. Os holandeses eles são expulsos lá expulsos de Pernambuco, e aí eles vão acabar fazendo um açúcar nas Antilhas mais barato, com melhor qualidade, que vai causar a crise do açúcar brasileiro, que era a principal fonte de renda. Então os portugueses vão começar a pressionar a coroa portuguesa para criar um posto avançado para continuar participando desse comércio na região do Prata. E aí é criada a Colônia de Sacramento. E olha que interessante aqui, ó. É criada a Colônia de Sacramento e ela vai ser durante várias vezes invadida por espanhóis, tá? E os portugueses, turma, vão usar a Colônia de Sacramento como uma espécie de moeda de troca. Vão sempre negociar a posse da colônia por outras regiões, porque também os portugueses começam a descer de Laguna e adentrar as regiões que são hoje do Rio Grande do Sul. Para fazer frente, olha que interessante, as maquetes elas estão, parece que propositalmente justapostas aqui, porque frente à Colônia de Sacramento, para evitar a expansão portuguesa mais para a área meridional, que é da Espanha, eles vão criar Montevidéu em 1726. Qual é a ideia de Montevidéu em 1726? É também uma fortaleza estratégica para fazer frente à Colônia de Sacramento, para impedir o avanço português nessa região aqui. Então Montevidéu, que depois aqui, ó, isso aqui é o formato da Ciudad Vieja, que é a parte histórica que a gente vai ver na segunda-feira, e essa parte aqui, ó, que é tombada, tá? Essa parte que é patrimônio histórico, foi criada inicialmente para conter o avanço português. E olha que interessante, os portugueses, por sua vez, também começam a ocupar uma região como presídio, como fortaleza, que vai ser o presídio Jesus Maria José, na cidade de Rio Grande. Então olha como a história do Brasil, da Espanha e a história do Rio Grande do Sul se confundem nas fronteiras do Sul. Porque a colônia vai ser criada para uma espécie de contraponto a Buenos Aires, Montevidéu vai ser criado para fazer frente e para impedir o avanço português com a colônia, e a cidade de Rio Grande vai ser criada para dar apoio à Colônia de Sacramento, que é portuguesa. Então, na história do Rio Grande do Sul, que aliás é muito importante, como eu disse já para a URGS, ela vai ter esse momento colonial aqui, muito imbricada nessa questão de fronteira e de disputa de portugueses e espanhóis. E as maquetes estão mostrando isso para a gente aqui também. Aqui, ó, aqui são réplicas, né, da dentro do forte. E aqui é a réplica, tá, do nosso forte aqui, do Forte Santa Teresa, tá? Só pra lembrar o que eu tinha dito para vocês antes, tá? A proposta do vice-rei, tá, do governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire, era que se criasse aqui, tá, por Tomás Luiz Osório, responsável por isso, uma linha de fortificação para o avanço espanhol. O que o cara faz? Na sua megalomania, tá, um erro, né, por questão de tempo, ele acaba criando essa coisa pentagonal, parece uma tartaruguinha aqui, tá, que vai acabar sendo prejudicial. E aí os espanhóis vão acabar, por uma questão de erro tático, por uma questão de até covardia, acabar ocupando esse forte e avançando em direção a Rio Grande, ocupando o Rio Grande, fazendo com que, inclusive, a história do Rio Grande do Sul se modifique. No verão de 2012, a prova da URGS pediu o seguinte: com a invasão espanhola
tá? Dentro de Rio Grande, qual foi a consequência imediata? A consequência imediata foi a fuga e a colonização para outras regiões e a utilização de Viamão como capital. E depois vai ser Porto Alegre e tal. Aliás, né, turma, Viamão é muito grande. Viamão, historicamente, os campos de Viamão, tá? Ele vai desde o Guaíba até Tramandaí. E depois é que vai começar a se emancipar outras regiões ali. Nós temos a região ali que era de índios que vieram das missões, que é a Aldeia dos Anjos, que vai ser Gravataí depois. Gravataí é enorme também, tá? Por exemplo, pra você ter uma noção, Santo Antônio da Patrulha, Cachoeirinha, tudo isso são regiões emancipadas dessa Aldeia dos Anjos, que é Gravataí depois. E tudo vem de Campos de Viamão, que é essa região de muitos estancieiros. Para você ter uma noção, um dos nomes de Porto Alegre, tá? Foi o Porto de Dornelles. Por que Porto de Dornelles? Porque Porto Alegre era uma sesmaria, era uma estância de um cara chamado Jerônimo de Ornelas, que era dentro de Viamão. Então os caras doavam sesmarias para os estancieiros, doavam sesmarias para os caras ocupar aqui. E esse Jerônimo de Ornelas tinha uma terra enorme. E uma dessas terras acabou sendo Porto Alegre, né? Porto dos Casais, Porto Dornelles, vários nomes, né? Até ser Porto Alegre depois. Que tem tudo a ver com essa transição de fronteira, tem tudo a ver com essa função da não aceitação espanhola pela ocupação portuguesa aqui. Tanto é que vão ter vários tratados, turma, vários tratados ao longo do século XVIII até o XIX, para delimitar o que é português e o que é espanhol. Tudo isso aqui é uma região de interesse português e que, por delimitação histórica, era da Espanha. Então os tratados começam a surgir para fazer frente a essas brigas, essas disputas. E o Tratado de Madrid, que vai ser ratificado em 1801 com o Tratado de Badajoz, é o princípio do uti possidetis. Já que os portugueses estavam usando a região abaixo de Laguna, deixa isso com os portugueses e a colônia de Sacramento fica então para a Espanha, né, que depois vai ser, obviamente, de Uruguai, né, de Montevidéu. E essas maquetes mostram um pouco pra gente dessa história toda aí, né? E aí tem mil coisas que a gente pode ver. Esse forte São Miguel aqui, ele também, na passagem da invasão espanhola, ele também foi ocupado pelos espanhóis. Ocuparam São Miguel, ocuparam o Colônia de Sacramento, ocuparam a Santa Teresa até chegar em Rio Grande. Tá?